kishkor. Saște enaracoare, mocenanaia sendere kistorosor. Nahitor nashmakia quashnakia terestor oshmakia. Sandara jeszcze kitaragut ork mush et ork assa. Shamna yongo oshmahitara kasandra kushmaitar or metar masandra kushma. Nascendera masha sandra hitro kusandra masha sandra hit akia kushtana echendro ar hit or mestaka shongwa mes osh at ar it ar mush it ark esa nere kire kusandra mushta siendere na hetere sor mushmakira shondo ichetar no hetara kwa kisht kok as nerora hit or mesoi sana hungwa kia shinai Shinaya hosha na kware moshma quiere sir na moshkusi sande koshnai kai se hoshma handa or korkt mush ihas korkt musi mekyost arakur sor moshma quiere ramashtokur korkt asa soy kosta
Imaginemos um círculo, porque a justiça está inserida na consciência. A justiça está ao centro, o círculo do meio seria a ética e a moralidade, e o círculo maior seria a consciência. Não é? A consciência humana está para além das necessidades do corpo. Há que compreender que este corpo é um corpo animal e, tal como os outros animais, tem necessidades fundamentais, básicas, não é? A necessidade do alimento, a nutrição, a hidratação, as necessidades fisiológicas, os instintos, instintos de preservação da vida e reprodução, de continuidade de vida. A consciência está para além disso tudo. A consciência é algo imaterial. A consciência não necessita de corpo. A consciência é algo que pertence ao espírito, não é? É a própria alma, por assim dizer. As pessoas materialistas têm grande resistência em compreender isto, que é a alma. Isso, a alma não existe. Já ouvi dizer que somos um acidente. Que somos acidentes. Claro que a alma não existe no mundo material. Ou seja, a matéria é a última manifestação. A matéria existe num plano tridimensional. Já tocamos um pouco em relação às dimensões. A terceira dimensão, ou este mundo tridimensional, inclui as 3 dimensões euclidianas, que é o comprimento, a largura, ou a altura, e a profundidade. Né? Esta terceira dimensão faz com que um objeto que esteja posicionado no espaço e no tempo. Para exemplificar, imaginemos um edifício que ocupa um determinado espaço. Do ângulo do observador, nós podemos ver aquelas 3 dimensões, a largura, a altura e profundidade. Existe um ângulo que não conseguimos ver, então vamos ter que percorrer um determinado espaço que nos levará uma quantidade de tempo para que nos possamos posicionar nesse espaço onde podemos observar o ângulo que está fora do campo de visão do observador. Aliás, em design industrial, quando se faz um produto, tem que se ter os lados todos para se perceber a dimensão, porque é um papel. Exato. Tem que ter as várias dimensões e as medidas exatas, claro. A quarta dimensão é a ausência do espaço-tempo. E nós acedemos a essa quarta dimensão todas as noites, conscientemente ou inconscientemente. Até os próprios materialistas que não acreditam em nada espiritual também podem aceder a essa quarta dimensão, mas a maior parte deles não se lembram dos sonhos porque acham algo irrelevante, que são divagações da mente. Ora, a mente é estudada desde há milhares de anos e ainda é muito mal compreendida, porque a mente não está no cérebro. No cérebro temos a parte material, o hardware do computador, não é?
dentro dessa parte material, dessa massa cinzenta, existem reações químicas e que são produzidas por impulsos eletromagnéticos. Não é? Isto é a parte mais física, energética, química do cérebro. Agora, a mente é o software, é algo que não tem uma realidade material e que não está sequer presente dentro do cérebro. Está fora do cérebro. Como é que nós adquirimos esses valores morais e éticos que nos levará a uma justiça perante o outro ou perante o mal? Era aí que eu queria chegar. Porque a consciência, vamos supor que temos uma comunidade de pessoas conscientes. E pessoas conscientes, o que é uma pessoa consciente? É uma pessoa que tem princípios e valores, como respeitar o espaço do outro, como o sentido de justiça, não é? Existem as regras impostas por lei, pela moral, que é outra coisa, não é? Mas que no fundo intencionam civilizar o animal. Por exemplo, num autocarro ou num comboio existe os sinais para dar lugar a pessoas mais idosas ou grávidas ou pessoas debilitadas. Pronto, será um bocado por aí esse exemplo, não é? Para pedir às pessoas para terem um bocado de... Só uma pessoa inconsciente é que não consegue ver que a pessoa idosa ou a mulher grávida ou a pessoa deficiente que tem maior necessidade do que ele próprio. E o que é que produz essa insensibilidade? É o ego. Ou seja, a pessoa está tão absorvida em si própria, no prazer do corpo, do seu próprio corpo, que nem sequer tem a sensibilidade e a consciência ou a ética, a autoética de observação da situação que o rodeia. E isto é evidente em todo o lado, na praia, as montanhas de lixo. Ontem vi um sinal a dizer, estava um sinal proibido de cães na praia, mas os porcos são permitidos. Não é? Os cães não são permitidos, mas os porcos são, porque aquilo que deixam lá nas praias e às beiras das estradas, por todo o lado, é falta de respeito a si próprios, é falta de respeito aos outros, é falta de respeito à natureza, é inconsciência total. Inconsciência total. Uma vez parei o carro e obriguei o rapaz a ir apanhar aquilo que deitou fora da janela. E disse, ou vais apanhar aquilo ou ficas aqui. Porque é preciso que eu diga isto. Onde eu quero chegar é que, se tivéssemos uma comunidade ou uma sociedade de pessoas conscientes, não precisávamos de leis, não precisávamos de regras, não precisávamos de governo, porque em consciência nós temos a capacidade de nos autogovernar e de pensar nos outros antes de pensarmos em nós próprios. E como queria chegar à base das bases, não é? Existe aquilo que é o animal humano, o animal intelectual, ou animal racional, como também é conhecido. Esse animal, com as suas necessidades fisiológicas, né, e as suas necessidades de preservação da espécie e reprodução, tem um aspecto, existe um software que controla os comportamentos do corpo, que se chama ego. Ora, o ego é esse software de sobrevivência, porque o ego está relacionado com a fome, por exemplo. A pessoa
o corpo sente fome, mas o excesso animalesco dessa necessidade física é a gula. O medo, que é um instinto de preservação da vida, não é? A pessoa, a criança que chega a um abismo, temos aquela sensação natural de vertigem, uou! É a própria preservação da vida. O medo É inconsciente, reconhece o perigo, não é? é inconsciente e também serve de travão. O medo é algo que pode ser, tem os seus benefícios, serve de travão para que o crime não se expanda. Por isso que existe a punição do crime e a pessoa, ao medir a consequência, bem, se eu fizer isto, vou ser punido, não, então vou evitar. Ora, isso não é consciência. Isso é uma ferramenta que os controladores utilizam para evitar que o crime se expanda ou para manipular, porque a maior ferramenta de manipulação da sociedade é o medo. As religiões usam o medo, os governos usam o medo, o terrorismo é baseado em medo. Já agora que mencionaste os controladores, tem-se uma ideia que as pessoas que estão mais acima, vamos dizer, da elite, mesmo em governos, em cargos de gerência de grandes corporações, maioritariamente são homens. O Peter Jordan, agora esqueci-me o nome dele. Sim. Chegaram-lhe a perguntar isto, mas existe desigualdade entre o homem e a mulher? Pronto, podemos falar agora que as mulheres recebem menos, em certos países a mulher não pode conduzir um carro, não pode comprar uma casa, pronto, mas vamos aqui mais para o caso de Western Civilization. Nesses altos cargos costumam estar mais homens, e ele diz, não é uma questão de homem ou mulher, é uma questão de competência. Mas é um facto, apesar de tudo é um facto. Sim. Mesmo na política, se contarmos as cabeças na Assembleia, há mais homens do que mulheres. Sim. Isso é um fenómeno natural. Isso acontece naturalmente. Porquê? Porque o homem é a representação do princípio ativo. É aquele que dá a cara. E diz-se muito frequentemente e bem que por detrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. A mulher, apesar de muitas terem essa capacidade de dar a cara e de liderar, etc., não é? Mas é regida pelo princípio receptivo, não é? E então não é necessário que a mulher esteja na frente do campo de batalha, não é? Apesar de Joana d'Arc e algumas heroínas, Bodicea e etc., terem sido grandes guerreiras e líderes, não é? E as sociedades, comunidades que eram as vidas só de mulheres. Sim, sim. Mas a mulher normalmente tem mais esse sentido de se colocar nos pés dos outros, não é? Por isso que em enfermagem, por exemplo, uma mulher vê um idoso a babar-se ou algo assim, ela vai, é um instinto natural de está tudo bem, vai ajudar, limpar, etc. O homem já não tem esse tipo de sensibilidade e então o homem, como é mais ativo e o mundo ocidental principalmente está regido por esta força extremamente masculinizada, não é? Agora lembrei-me de outra coisa. Só os homens é que podem ser patos. Pronto, isso já faz parte do controle da mente, exato. Mas se formos aos tempos antigos, as mulheres eram druidesas.
os endres lusitanos, os sábios druidas da cultura lusitana, muitos deles eram mulheres. Muitos. Porquê? Porque a mulher tem exatamente essa sensibilidade, a capacidade de se colocar nos outros, o sentido de justiça e, de certa forma, uma consciência mais humana. Disseram-me que na cultura hispânica dos ciganos que as mulheres é que mandam. Não sei até quanto é que isso Sim, os ciganos tem um papel importante. têm um papel muito importante porque são elas que decidem o rumo, os ciganos como povo nómada e aquelas matriarcas mais experientes, mais idosas que todos respeitam, ela é que sente a vibração do lugar, ela é que diz, ok, vamos acampar aqui, ou vamos, é a altura de levantar acampamento, vamos embora, não é? Porque as cartomantes, muitas delas são de origem cigana, não é? E esse papel da mulher na sociedade é fundamental. A supremacia de um ou de outro é algo manipulado. Isso é manipulado porque os interesses desses controladores estão muitas vezes, estão por detrás desses interesses está a religião, direta ou indiretamente. Nós podemos pensar que os Estados Unidos são uma nação laica, por exemplo, mas nós sabemos que os poderes que controlam a educação, os valores conservadores estão todos baseados na religião. E as próprias leis surgiram através da religião, não é? Porque a visão não é só a visão, é a própria educação que é levada no sentido de fazer com que nós próprios acreditemos que somos animais derivados dos chimpanzés, dos macacos, dos primatas, não é? que eventualmente evoluímos até uma capacidade de civilização. Podemos acreditar nesta versão da história, mas podemos analisar outra versão, não é? Em que antes que existisse vida, existia consciência. E que quando a vida, este planeta se materializou nesta dimensão física, que já vivíamos num paraíso. Que é isto do paraíso? Paraíso a leste, o Éden, o Jardim das Hespérides, o Valhalla, a Terra dos Deuses, o Olimpo, etc. Onde é que é isto? Não é um lugar físico na Terra. Tal como o inferno. Não é um lugar físico na Terra. Existem dimensões mais subtis, superiores, e existem dimensões inferiores. Como estava a explicar há pouco em relação à quarta dimensão, ora, na quarta dimensão temos a capacidade de nos deslocar instantaneamente. O Einstein já dizia isso. Quem? O Einstein. O Einstein, exatamente. Porque durante o sonho, se estivermos conscientes do sonho, e no momento podemos estar aqui em Portugal e no segundo a seguir estamos na África do Sul, ou na Austrália, ou noutro sítio qualquer, não é? É mais rápido que a velocidade da luz. Não se rege, porque a velocidade da luz é calculada de acordo com essa teoria do universo físico. Pois.
né? Porque se um corpo demora um espaço de tempo a se deslocar do ponto A ao ponto B, pronto, segue as leis da gravidade, as leis da fricção, a massa, etc, etc, etc. Mas no mundo astral essas leis não se aplicam. São essas regras totalmente diferentes. Há pessoas que dizem, eu só acredito no que a ciência consegue provar. Qual ciência? A ciência materialista, que precisa de telescópios e microscópios para observar a realidade. Isto é uma limitação terrível, não é? Porque nós podemos explorar esses mundos internamente, através da própria consciência, estar conscientes da consciência, a consciência individual e a consciência coletiva. Voltando um pouco atrás, quando falaste nos controladores e tal, já que o tópico hoje é sobre a justiça, quando, por exemplo, temos corporações ou mesmo governos que tomam iniciativas e criam estes projetos, como por exemplo a exploração de lítio, está tudo marcado, mas por exemplo também a exploração de petróleo e de gás natural ou em terra e no mar, e a parte do mar é muito esquece a ética, porque a ética levaria a esses líderes, esses controladores, porque eles não têm consciência. Ou seja, deixaremos o tema da consciência para outra altura, não é? Porque a ética em si respeitaria a vida animal, respeitaria a vida vegetal e respeitaria a vida mineral, e respeitaríamos uns aos outros. Se uma corporação, que é uma entidade fictícia, sem uma realidade física, a corporação só existe no papel. E na mente das pessoas, porque as pessoas acreditam, temos a Shell ou a BP, que de vez em quando causam danos terríveis, irreparáveis, derramamentos de petróleo, onde milhares de espécies de animais sucumbem a essa exploração, mas eles estão-se lixando. O que é que eles fazem? Podem até pagar uma multa a quem? Aos bancos que são controlados por eles próprios, ou seja, pagam a multa a eles próprios, que são corporações gigantescas, não é? E continuam com as mesmas atividades criminosas. Não é? As novas tecnologias permitem o lítio, não é? Pensamos, o lítio é a ciência mais avançada nas baterias elétricas e precisamos das baterias para tudo. Para o microfone, para a câmara, para os telemóveis, para os carros, etc, etc. Lítio, lítio, lítio. Vamos explorar e tirar a maior quantidade possível. Fazer negócio para quem? Para as corporações. Como é que, porque essa exploração, seja do lítio, seja do petróleo, do gás natural, não vai exatamente trazer os preços do petróleo ou da gasolina para baixo ou dar trabalho a toda uma população do país. Essa exploração vai beneficiar uma mão cheia de corporações e de indivíduos, pode dar trabalho, emprego a algumas pessoas, mas no fundo as economias dos países não são decididas por essas manipulações. E, portanto, isto é um bocadinho controverso, porque, por exemplo, quem é o proprietário, vamos dizer, do lítio? Que está na montanha, não sei aonde. Somos nós. Nós quem? Os viventes, o povo. Então, e se uma corporação vai retirar isso, tem o direito de explorar e depois por exemplo, vai fazer um carro elétrico e vai-te vender e tu vais ter que pagar por um carro elétrico. Exatamente. Porquê? Porque é tudo manipulação. Porque
esses interesses corporativos, nós criamos um monstro terrível. A nossa própria sobrevivência como espécie humana, e não só, as outras espécies, estamos todos em risco de sucumbir. Porquê? Porque a corporação é uma entidade fictícia e, como tal, não tem consciência. Mas antes de passarmos à frente, eu queria frisar o facto de que as baterias nem sequer são necessárias. Se nós vamos explorar as novas tecnologias, já existem. Existe um rapaz do Zimbábue que criou um veículo, não só um veículo, drones e vários equipamentos que ele produz, sem a necessidade de baterias e sem partes movíveis na produção de energia elétrica. Ou seja, a eletricidade, a maneira como eles explicam este tipo de energia é uma farsa. Uma farsa, porque fala-se de voltagem. Também há as leis de termodinâmica, de produção de energia através de motores. É preciso um movimento, por exemplo, uma eólica precisa de um movimento para ser. Sim. O carro também precisa de um movimento para recarregar a bateria elétrica. Sim. Exato, de acordo com a tecnologia acessível ou divulgada. Né? Porquê? Existe a energia elétrica, tem aquilo que é a voltagem, a intensidade, a resistência, existem certos fatores que determinam a produção, a acumulação e a distribuição deste tipo de energia. Não é? Mas sabe-se, mas pouco se fala, em relação à frequência, os 50 ou 60 Hz. Ora, sabemos que a corrente alterna tem uma frequência de 60 Hz. Né? Esta frequência é possível ser criada sem motor. Existem geradores de frequência sem partes movíveis. Um dispositivo eletrónico que gera frequência de sons e que podemos modulá-la e depois existem os transformadores que podem... Aliás, o estudo, já tínhamos mencionado isso, o estudo da frequência é extremamente interessante e quando começamos a olhar para outras coisas como terapias através do som, os mantras para ativar chakras. Exato. Pronto, mas vamos deixar essa parte para outro dia. Exato, a própria a levitação sonora. O conhecimento, o saber indígena é a natureza dá-nos tudo de graça. Não temos que pagar nada. A única coisa que a natureza pede em troca é que a gente dá respeito e que a preserve. Exato. Por acaso ontem escrevi sobre isso, não é? Não, esta manhã. Nem sequer li uma petição qualquer que dizia para proteger os direitos da natureza. Isto é uma inversão total de conceitos. Quem é o outorgante? Porque para dar um direito a alguém ou algo, é preciso ter, não podemos dar algo que não temos. Não é? Quem é que vai dar esse direito? À natureza. Quando a natureza é intrinsecamente livre. É de frisar que um direito somente pode ser dado uma vez que a liberdade tenha sido retirada. Agora acho piada, porque se olharmos para a forma como, em termos arquitetónicos e de construção de sociedade das grandes megacidades e grandes centros metropolitanos, o Man Pihol já falava, porque já cá não está, ele falava
quem é que deu autorização para fazer estas planícies de concreto, de estradas e depois é interessante ver que mesmo assim há sítios onde nasce ervas e nasce coisas que rompem com estas Sim. força da natureza, não é? Sim, Mas pronto, não é tanto. sim, sim. No taoísmo, ou seja, há que termos a noção de que a sociedade ocidental é mais masculina no sentido do poder ativo. E a sociedade oriental, as sociedades orientais, são mais passivas, femininas, no sentido de agir, não é? E o taoísmo, que é uma das correntes, formas de vida, não é? Uma filosofia de vida, sempre nos aconselha a sermos como a água, não é? Porque a água é flexível. A água adapta-se a qualquer forma, seja ela triangular, quadrada, esférica, a água adapta-se. E depois também temos cá o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? A força ativa, o que está a acontecer no mundo é um imbalance de forças, não é? Onde o poder de tipo ativo, masculino, está fora de controle, está em desproporção. O que também é manifestado através das mulheres, que usam mais este poder. Claro, o feminismo em si é a masculinização da mulher. Isso é uma perspectiva interessante para analisar a coisa. Porque no fundo. Eu pessoalmente acho fantástico as mulheres lutarem pelos seus direitos, mas há grupos de feministas que fazem certas coisas que O que tem que existir é um equilíbrio de forças, não é? Porque o lutar é algo ativo, característico masculina. Não vou dizer o passivo, ou seja, característica feminina. Se uma mulher é demasiado lutadora, adquire características mais masculinas, não é? não deixa de ser mulher. Não deixa de ser mulher. Estamos a falar em termos de energia ativa ou passiva, não é? A água mole em pedra dura não deixa de ser água. A pedra pode estar ali, rija, mas a água quebra com rochas inteiras e montanhas, não? O que falta à nossa sociedade é o equilíbrio. E este poderio masculinizado de viola-se a natureza todos os dias, não é? Quem é que o faz? Culpa-se os humanos. A culpabilidade é uma ferramenta utilizada contra nós próprios e as pessoas nem sequer se apercebem. Nem sequer se apercebem. Os humanos são os parasitas no planeta. Estão-te a fazer sentir culpado por seres humano, por expirares dióxido de carbono, por peidares gás, metano. E depois, não só te fazem sentir culpado por expirares dióxido de carbono e peidares gás metano, ainda te querem fazer pagar por respirar e peidar. Se faz favor. É uma manipulação total da mente humana. E a mente humana é facilmente manipulável, porque é educada a ser assim. É educado a se conformar. Por isso que, pronto, eu nunca me conformei. Sempre fui
à parte, um rebelde, não é? Desde os tempos de escola e etc. Porque já naquela altura, na minha juventude, eu conseguia discernir certas coisas. Nem sequer sabia certas coisas que hoje sei, não é? Mas já tinha noção de que a entidade governamental é uma entidade criminosa. Por exemplo, eu tenho um caso de pessoal que aconteceu comigo no terceiro ano de escolaridade, portanto, uma criança, não é? A professora disse qualquer coisa na aula que eu não concordei e eu corrigi a professora na aula. Chegou à altura do intervalo, mandou a turma toda para o recreio, não é? Ah, não, tu ficas aqui de castigo. Tá bem, não percebi porquê. Ela fechou a porta, fechou as persianas, chegou ao pé de mim, por trás, veio a ralhar comigo. Ah, não. Eu nem me lembro bem, estava de cabeça baixa, nem estava a perceber o porquê que estava a levar tipo na cabeça. E do nada, elas, com aquela agressividade, joga a mão ao meu genital. A sério? E eu fiquei. A palavra desconforto não faz justiça ao que eu senti. Contraí o corpo todo e fiquei completamente. Pá, depois ela disse: vai-te lá embora. Pronto, lá fui embora, creio. Depois aquilo distraiu, né? Os colegas, passou, mas aquilo inconsciente deixou marcas. Intimidação, claro, isso é uma atitude. Isto é um caso que aconteceu comigo, mas sim. Tem vários exemplos deste. Indoctrinação. Em inglês diz-se spare the rod, como é que é? Beat the child. Algo assim. Ou seja, salva o pau, mas dá na criança. Porque é a imposição do catolicismo, da mentalidade, não só do catolicismo, no Islão ainda é pior. E a tradição judaica também é uma tradição rígida, autoritária, patriarcal, não é? E então existe violência física. É através desse instinto natural da manipulação do medo para que nos mantenhamos sob controle. E isto acontece desde da educação familiar em casa, escola, sociedade, terrorismo de Estado. Porque o terrorismo, todo o terrorismo é terrorismo de Estado. Isto pode ser muito radical para muita gente, mas vamos supor que eu sou um terrorista. Imaginemos. Eu sei onde está a causa do mal que está a acontecer nesta sociedade. E se eu tivesse que atacar o inimigo, será mesmo que eu ia atacar pessoas inocentes, raparigas e jovens em um concerto de música ou pessoas em férias? Qual seria a minha finalidade? Instituir terror nas pessoas inocentes? De certeza que eu não iria atacar pessoas inocentes que não têm nada a ver com a causa do problema. A desculpa que eles dão é que é para acordar as pessoas, porque vocês são infiéis. Sim, mas agora vamos ver as coisas de outro ângulo. Ou seja, não seria o Estado o beneficiário desse tipo de terrorismo? Porque agora o Estado tem uma desculpa, uma razão para implementar mais militarismo, para gastar mais dinheiro público em armamento, em guerra. Desculpas para invadir outros países, muitas delas infundadas. É isso. A razão do terrorismo é essa. Não é um indivíduo do povo revoltado
que vai se suicidar. Não. Para se vingar da morte da sua família, pode até ser o caso. Pode até ser o caso, mas esse não é o objetivo. O objetivo do terrorismo é a guerra, é a opressão do povo através do medo, da manipulação da mídia, não é? da manipulação mental das pessoas para que se comportem. Porque se as pessoas começam a sair fora de linha, eles têm problemas, porque em termos de número são menos. Ainda ontem aconteceu em Joanesburgo, onde a polícia foi tentar confiscar roupas contrafeitas, não é? E aqueles... Nós temos que compreender que a crise económica na África do Sul, por exemplo, tal como em muitos outros sítios, existe uma taxa de desemprego de uns 40%. De desemprego. Ora, estas pessoas, 40% da população, são milhões de pessoas que têm que sobreviver, têm que comer todos os dias. O que é que eles vão fazer? Vão tentar vender roupas contrafeitas, sei lá, tudo mais alguma coisa, artesanato, coisas que eles próprios produzem ou que compram barato e vão vender para ganhar algum, para poder alimentar-se e alimentar as famílias. Ora, e depois não são só os habitantes, são imigrantes, porque a África do Sul é um refúgio de imigrantes de toda a África, Joanesburgo principalmente. Nigerianos, malauis, zimbabuanos, congoleses, etc. Temos lá toda a gente. O mundo inteiro está em Joanesburgo. Não é? Ora, e muitos destes comerciantes ilegais são estrangeiros, somalis, etc. E eles revoltaram-se contra a polícia, contra as nialas, aqueles carros blindados, e os polícias tiveram que fugir. Porquê? Porque a população, com pedras e tudo que tinham à mão, overpowered a polícia. E então, o que é que vai acontecer? A polícia vai ter que ir buscar reforços, trazer mais homens, mais poder, armamento, de controle de massas, e pronto, eles querem acabar com algo que é impossível. Se eles querem acabar com o negócio ilegal, eles têm que resolver os problemas de economia. Eles têm que fazer com que a economia, em vez de crescer, essa ideia da economia crescer, não existe nada no universo que cresça do nada até ao infinito. Não, nada. No universo, na natureza, tudo se revolve por ciclos. Diz que nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma, tudo se transforma. Então, o que nós necessitamos, seja cá em Portugal, seja no mundo, nós necessitamos uma economia que flua, não igualmente. Não de forma igual para todos, tipo comunismo global. Não. Aquele que põe mais esforço, legitimamente merece mais do que o outro que põe menos. Se calhar um só precisa de um pão para ele próprio, mas o outro precisa de 2 ou 3 porque tem uma família maior. Então ele esforça-se mais e merece mais. Nós necessitamos de, primeiro que tudo, consciência. Para que haja justiça, tem que existir consciência. Existe uma tribo em África onde a punição deles não é a punição. O que acontece? O indivíduo que praticou algo que sai fora da ética da comunidade é capturado, é despido totalmente nu no centro da praça. E as pessoas da comunidade
vão todos passar por ele. E eles vão segredar ao ouvido as coisas boas que ele fez. O que ele tem de bom dentro dele próprio. E isto uma justiça de consciência. Uma justiça de consciência, porque ele próprio a sua própria consciência vai reconhecer e vai se arrepender. Não existe maior arrependimento do que o auto-arrependimento, não é? Agora, a punição vai criar o quê? Desejo de vingança. Aliás, já vi vídeos de, por exemplo, destes pessoas que cometem crime, que vão roubar ou que fazem fuga em alta velocidade para o estádio, eventualmente são capturados e eu havia estes vídeos mais em relação à polícia dos Estados Unidos e eles tratam a pessoa como se fosse lixo. Yeah. Esta, toma mais. Claro. E até caso dão um tiro, que as armas que eles têm não é armas para matar, é armas para ferir, ou seja, atingem o indivíduo, mas não é a tal de calibre, é para tipo mandá-lo ao chão. E eles, ou seja, uma pessoa que já está revoltada com a sociedade, que passa dificuldades, quer dizer, e a polícia tratar esta pessoa assim, quer dizer, vai criar mais rebeldia. Mais ódio. Claro, isto é um fundo, um buraco sem fundo. É um buraco sem fundo. Se a violência for lidada com violência, mais acaba. Como é que dizia, não sei se era o Einstein, se a Terceira Guerra Mundial for utilizarmos armas nucleares, na Quarta Guerra Mundial utilizaremos pedras e paus. O que diz é que perguntaram como é que acha que vai ser a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, não sei, mas a quarta vai ser com pedras e paus. Paus e pedras, pois, porque se utilizarmos as armas nucleares, porque vamos destruir tudo aquilo que temos vindo a construir. Isto já não é a primeira vez. Isto já aconteceu. Várias vezes na história da humanidade, oculta, aquela história que não nos contam. Porque as evidências de Sodoma e Gomorra, eles foram explosões nucleares. As evidências destas construções megalíticas na América do Sul, cidades inteiras megalíticas totalmente derrubadas. Ora, pode ter sido um fenómeno natural, um asteroide ou algo, mas não sabemos. Pode ter sido tecnologias, em primeiro lugar, essas tecnologias mais avançadas do que as que temos hoje atualmente, já eram utilizadas porque podemos evidenciar na construção desses sítios megalíticos em si. Agora, a destruição desses locais também, alguns sítios onde se vê pedra derretida. Só para finalizar, porque nós só já temos 5 minutos, se questionarmos algumas pessoas numa cidade ou uma pessoa qualquer na rua, nem sequer é preciso questionar, note-se que pronto, se começarmos a falar nos números de suicídios, pronto, isto nunca mais acaba, mas parece que há uma falta de alegria de viver, falta de prazer em viver, de aproveitar as coisas boas da vida. Porquê? Porque temos de trabalhar não sei quantas horas, temos contas, temos... ou seja... São coisas acumuladas no subconsciente. As pessoas, em primeiro lugar, não sabem que estão a ser escravizadas. Em segundo lugar, passam a vida a trabalhar para outrem, para pagar dívidas e não se apercebem do seu propósito de existência, não é? E obviamente que a nível inconsciente isto causa depressão, e então a depressão leva ao suicídio, a ansiedades e todos esses males sociais que são a acumulação de centenas, se não mesmo milhares de anos de lavagem cerebral. Aliás, se interrogarmos indígenas na Amazónia, eles não têm as doenças que nós temos, não têm a depressão, não têm nada disto.
Claro. Tem dinheiro, não tem um tostão. A pobreza só existe porque o dinheiro existe. E as pessoas, quando eu digo, já tive esta reação várias vezes, quando eu digo que sou feliz, algumas pessoas, isso é impossível. E o que é que fazes? Eu faço o que faço para que as coisas, para que possa viver nesta realidade. E no fundo não precisamos de muito. Quando nós nos apercebemos de que o consumismo é artificialmente criado, a propaganda das coisas que precisamos é totalmente manufaturada. Nós começamos a ter uma visão mais real da vida e vemos que, afinal de contas, não precisamos de tanta coisa assim. Precisamos de coisas básicas, essenciais, que só podemos comprar com o dinheiro, não é? Mas existe a felicidade, não tem nada a ver com isso. Felicidade é algo que encontramos quando existe paz interior. Existe muito aquele pensamento, quando eu ter a minha própria casa, ou quando eu ter o meu emprego de sonho, ou quando eu fizer isto, ou quando eu ter aquilo, eu vou ser feliz. Exato, colocamos a busca da felicidade fora de nós próprios. Oh, Deus meu, como é possível? A felicidade é algo íntimo. Somente podemos encontrá-la cá dentro, em mais lado nenhum. Não está no dinheiro, não está na casa, não está no carro, não está em lado nenhum. Não está na esposa, no marido, nada disso. Está aqui.
É? Fica, Hazard. Obrigado.